E nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar para você qual é o maior e melhor investimento que você pode fazer nessa vida. O investimento dos investimentos. Então fica comigo até o final. Nós vamos passar 2 vídeos aqui para vocês verem e que vão falar um pouquinho sobre qual tipo de investimento, qual que é o melhor tipo de investimento que todos nós temos que fazer na nossa vida. Então, vamos ver esse primeiro vídeo aí, falando sobre esse caso dessa pessoa, dessa jornalista, e depois, em seguida, esse outro vídeo, nós vamos analisar um pouquinho sobre o investimento que nós temos que fazer na nossa vida. Vamos lá. Em casa, eu vivo sozinha. Eu estou sozinha a maior parte do meu tempo. Em fim de semana, particularmente. Aí Por ninguém. opção, diga-se de Opção passagem. não. Não só opção. Foi uma opção antiga, digamos. E hoje eu diria que essa opção virou consequência. Eu sou muito sozinha. Meu celular não toca. Eu estou acostumada. Eu sei que fui eu que construí isso. Eu construí. Eu não saio muito. Eu quase nada, porque eu descobri que eu fiz da minha vida profissional a minha vida social. Todas aquelas entrevistas, aquelas pessoas, tinha dias que eu entrevistava várias pessoas de uma vez, 3 emissoras diferentes, eu lá entrevistando gente, aquilo para mim era meu social. Eu batia papo, Claro, você já tava, sentir isso? né, tava liquidado. Aqui, eu ali, Não pá. precisa de mais nada. Não, aí voltava para casa, vamos fazer isso, vamos jantar aqui. Não, não, estou cansada, vou ficar em casa. Por quê? Estava satisfeito? Estava satisfeita, eu já tinha tido meu social. E quando eu me afastei desse meu social, quando eu deixei de trabalhar, foi uma opção, eu comecei a perceber o que era realmente a solidão, que não era só aquela noite em que eu tinha memórias do dia. Imagine uma mulher reclusa, cujo corpo foi descoberto somente 42 anos após a sua morte, com a TV ainda ligada e uma xícara de chá ao lado. Hedvika Golik, uma ex-enfermeira que foi encontrada mumificada em seu apartamento na Croácia décadas depois. Então, nós vimos esses 2 vídeos, né? Um sobre a Marília Gabriela, falando sobre a sua solidão, e esse outro caso dessa mulher que morreu e ficou morta, né, no seu apartamento durante mais de 40 anos e ninguém procurou por ela, ninguém sentiu falta dela. O que que essas duas têm em comum? Realmente, o fato delas não terem investido em algo que é mais importante do que o dinheiro, do que o sucesso, do que uma carreira, né? No caso da jornalista, ela investiu na sua carreira, na sua capacidade intelectual, ela trabalhava muito bem, entrevistava muito bem, tinha ali relacionamento com as pessoas, mas ela não investia naquilo que é mais necessário. Quando ela se viu sem a sua carreira, ou seja, aquilo que ela trabalhou a vida inteira para ter, ela viu que ela só tinha carreira, que ela investiu somente na sua vida financeira, no seu sucesso profissional, e que ela deixou de lado outras coisas que são mais importantes do que o dinheiro, mais importantes do que o sucesso profissional. Essa outra mulher, a gente não sabe a história dela completa, mas o que a gente conhece é que ela também não investiu naquilo que é mais importante. E ela acabou passando os seus últimos dias sozinha e quando morreu, ninguém sentiu falta. Ficou muitos anos morta sem ninguém procurar por ela. É uma história muito triste, que me impactou muito e que eu acredito que vai mudar a sua visão, a nossa visão a respeito do que é, qual é o verdadeiro e maior investimento que nós devemos fazer na nossa vida. Então, nós acreditamos, muitas vezes nós aprendemos que, que nós temos que ter dinheiro, que nós temos que nos preparar profissionalmente,
intelectualmente e correr atrás para ter dinheiro, para ter sucesso, para ter uma vida tranquila, como se o dinheiro ele fosse a coisa mais importante da nossa vida, né. Então, muitas pessoas, a maioria de nós, vive essa vida, essa procura, essa busca por sucesso e por dinheiro, achando que o dinheiro vai trazer tudo que a gente precisa. Então, como diz aquela frase que é até meio clichê, ele é tão pobre que ele só tinha dinheiro. Então, ou seja, tem pessoas que acham que a riqueza está em você adquirir dinheiro, bens e sucesso. Mas esses 2 casos a gente pôde perceber que a outra, a senhora que morreu, a gente não sabe financeiramente como ela era, mas ela também desprezou aquilo que é mais importante, e essa brasileira também desprezou um investimento que é mais importante do que dinheiro, né. Do que adianta você ter uma conta cheia de dinheiro, ter sucesso, ser conhecida e ninguém para compartilhar com você aquilo que você conquistou. Então, a palavra de Deus diz que existe um homem que Deus deu a ele a maior riqueza do mundo, ou seja, ele foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu no mundo. Talvez você já ouviu, já conhece a história de Salomão. Ele foi um homem extremamente rico, famoso e muito inteligente, muito sábio. As pessoas, os reis de outras nações vinham até ele para poder ouvir a sua sabedoria. Então, ele tinha tudo o que uma pessoa poderia desejar. Ele tinha a mulher que ele queria, ele tinha o dinheiro, o sucesso, tudo. Até que chegou um tempo na vida dele em que ele ficou extremamente deprimido, ele se deparou com a realidade da sua vida e verificou, ele mesmo concluiu que tudo era vaidade. Ele que chegou a essa conclusão de ter provado de tudo, do bom e do melhor, e entendido que a maioria das coisas que nós buscamos e que nós corremos e que nós investimos, elas não valem a pena, não valem o esforço. Então, quando Salomão chegou nessa etapa da vida em que ele descobriu isso, ele escreveu algumas coisas muito lindas e muito importantes para nós, para o nosso aprendizado. Aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, ele diz assim: Vai, come o teu pão com alegria e bebe o teu vinho com satisfação, porque Deus já aceitou as suas obras. Que tuas vestes sejam brancas em todo o tempo e nunca falte perfume na tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher amada em todos os dias da vida de vaidade que Deus te concede debaixo do sol. Todos os teus dias de vaidade, porque esta é a tua porção na vida e no trabalho com que te fadigas debaixo do sol. Então, a primeira coisa que ele concluiu é que não é necessário ter tantas coisas, que o mais essencial na vida é você ter, lógico, um trabalho, uma fonte de renda, que você possa viver tranquilo, mas que você possa também ter pessoas que você ame. Ele diz: desfruta a vida com a mulher que você ama. Ou seja, você tem que ter pessoas, investir em pessoas, em relacionamentos, não somente em dinheiro, não ficar só correndo atrás de dinheiro. Nós temos que fazer o investimento que é mais importante de todos, é investir em relacionamentos, em pessoas. Porque quando você adoecer, você estiver sozinho na sua casa, o seu dinheiro pouco vai valer. Se você não tiver alguém para cuidar de você, alguém para te amar, para zelar por você, o seu dinheiro pouco importa. Então, ele concluiu que o mais importante não é ter várias mulheres, não é ter muito dinheiro, é você ter uma pessoa que você ame de verdade, que ame você de verdade, não só uma pessoa, mas investir em pessoas verdadeiras que amem você, que você ame. E essas pessoas vão fazer parte da sua história, vão andar com você. Então vale a pena você investir um pouco menos em dinheiro e um pouco mais em relacionamentos. Então ele fala aqui: come o teu pão com alegria, bebe o teu vinho com satisfação.
Então ele está falando sobre você não deixar para você desfrutar das coisas boas amanhã, depois, daqui 10 anos, porque você não sabe se você está vivo. Então, Salomão nos ensinou isso. Como a Marília Gabriela fala, as pessoas convidavam ela: "Vamos jantar? Vamos sair?" E ela: "Não, não, não, não", sempre negava todas os convites para sair, porque talvez ela estava cansada, porque talvez ela estava se preparando para trabalhar no outro dia. E chegou um dia em que não tinham mais convites. As pessoas pararam de procurá-la, as pessoas pararam de chamá-la para sair, as pessoas pararam. E ela investiu toda a sua força naquilo que não valia a pena, porque ela também saiu do seu trabalho, porque ela achava que não precisava mais trabalhar. Agora ela não tinha mais o trabalho e nem as pessoas. Então, isso é um aprendizado para nós. A gente não pode ficar deixando para amanhã. "Ah, mas eu não quero sair". Gente, mas é uma necessidade, não é somente um prazer, mas é uma necessidade investir em relacionamentos, em você sair com as pessoas, em você criar vínculos. Não estou falando de network, de você relacionar-se com as pessoas por interesse. Eu estou falando de um relacionamento, de criar vínculos de relacionamentos, vínculos reais, de amor, de amizade com as pessoas, porque você vai precisar de pessoas, você sempre vai precisar dos outros e as pessoas vão precisar de você. Então, invista em relacionamentos. Então, pare com esse negócio: "Ah, eu tô cansada, eu tô cansado". Não. Tire, sim, um tempo para você sair, para você ir na casa das pessoas, visitar as pessoas, criar vínculos. Jesus ensinou isso sobre nós criarmos vínculos, tanto que ele criou a igreja. A igreja é uma família, são amigos, são irmãos, pessoas que se unem em prol dessa comunhão. Então, não existe vida, uma vida cristã, sem criar vínculos de amizade, vínculos com seus irmãos, de visitar. Ele fala que uma das características de um ministro é ser uma pessoa que gosta de receber visitas, né? É uma pessoa que gosta de hospedar pessoas na sua casa, que gosta de visitar pessoas. Então, isso é uma característica de uma pessoa que é discípulo de Jesus. Então, se você crê em Jesus, se você é discípulo de Jesus, você tem que ser uma pessoa que gosta de se relacionar com outras pessoas, que vai à casa das pessoas, que come com as pessoas como Jesus fazia. Ele não vivia recluso no seu grupinho, mas ele tinha relacionamentos com várias pessoas. Então nós temos que imitar o Senhor. Ele deu para a gente o exemplo para que a gente faça como ele fez. Então ele investia em pessoas, em relacionamentos, muito mais do que em outras coisas. Então, muitas pessoas hoje estão investindo, "Ai, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar", mas estão deixando de lado os relacionamentos. E às vezes você investe, você até tem, né, o seu marido, sua esposa, mas você não tem mais ninguém. Você não se relaciona com mais ninguém, você vive ali fechadinho no seu casamento e não tem amigos, não busca ter amigos, não busca ter relacionamentos com outras pessoas. E a gente sabe que a gente tá envelhecendo, que nós vamos, né, nós vamos partir daqui um tempo. Se você perder essa pessoa que está do seu lado, você vai ficar sozinha nesse mundo? Você não tem mais ninguém com quem contar? Então a gente não pode simplesmente se apegar a uma pessoa, aquela ali é a sua alma gêmea, a sua vida, e não criar vínculos com outras pessoas. Nós precisamos criar vínculos com outras pessoas, pessoas que a gente possa se relacionar, além da nossa família mesmo. Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias da desgraça e chegue os anos dos quais dirá, não tenho mais prazer. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e que voltem as nuvens depois da chuva, no dia em que os guardas da casa tremem e os homens fortes se curvam. Então, ele está dizendo o seguinte, antes que chegue os dias em que você não vai ter mais prazer, porque vai chegar. Nós temos que entender que esse dia vai chegar, em que nós não teremos mais energia, nós não teremos mais saúde, nós não teremos mais força para nada. Então, Deus está querendo que você se lembre dele antes que cheguem esses dias. Para quê?
para que você possa se relacionar com Deus e Deus possa usar você para fazer coisas maravilhosas nessa terra. Então, lembra-te não só do teu Criador, lógico, em primeiro lugar do teu Criador, se relacione com o seu Criador, mas lembra-te também do segundo mandamento, que é amar as pessoas, investir em relacionamentos. Se você quiser ter só dinheiro, e quando você estiver velho, doente na sua casa, a sua conta bancária vai estar lá lotada de dinheiro, mas não tem ninguém do seu lado para partilhar com você, para cuidar de você, para estar do seu lado. Quando você não tiver ninguém para conversar, quando você não tiver ninguém para sair com você, você vai lembrar de que você investiu naquilo que não é mais importante. O dinheiro só tem valor se ele estiver sendo usado para complementar uma vida de relacionamentos, onde tem uma família, onde tem pessoas que se amam, onde tem amigos que a gente possa partilhar com eles, que a gente possa sentar em mesas e comer e beber e conversar com pessoas que a gente ama e que amam a gente. O dinheiro tem valor só para isso, gente. Agora, só ficar enchendo a sua conta de dinheiro, investindo em dinheiro, o dinheiro não pode te amar, o dinheiro não pode cuidar de você, o dinheiro, ele pode pagar muitas coisas para você, mas ele não pode te dar amor, cuidado, carinho. Então, não invista primeiramente em dinheiro. Invista em dinheiro, invista na sua carreira profissional, mas invista primeiramente em relacionamentos. Primeiro o relacionamento com o seu Criador e depois o relacionamento com outras pessoas. Eu vejo muitas pessoas que às vezes se apegam talvez a uma pessoa só, o seu marido, a sua esposa, e fazem dela o seu Deus. Mas e se essa pessoa morrer, se ela falecer, se ela for embora, você vai ficar sozinha, você não tem amigos, você não se relaciona com outras pessoas. Então nós temos que ter relacionamento. Jesus tinha 12 discípulos, um deles o traiu, mas ele tinha 12 que ele criou laços profundos. Nós temos que criar laços de amizade com outras pessoas. A gente não pode simplesmente ter um ídolo, uma pessoa que a gente coloque nela toda a nossa força, nossa esperança. E se essa pessoa falecer, você vai ficar solitário nesse mundo. Então, invista em relacionamentos. Primeiramente com Deus. Segundo, escolhendo uma pessoa boa para estar do seu lado, que vai estar com você até a sua velhice, juntos. Ter filhos, ter amigos, amizades, se relacionar com pessoas. Então, muitas pessoas não têm amigos, não saem, não passeiam, não vão para lugar nenhum com ninguém. Aí, no dia que essa pessoa estiver sozinha, que não tiver mais um telefonema, não tiver mais uma amizade, não tiver mais nada, o que você vai fazer sozinho com o seu dinheiro? Com aquilo tudo, aquele patrimônio que você construiu? Quem vai morar nessa casa gigantesca que você está construindo? Quem vai andar com você nesses carros luxuosos que você tem? Quem? Então, o maior investimento da nossa vida é de relacionamentos. Deus e as pessoas. Nós fomos criados para amar. Os dois maiores mandamentos da lei são: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você não tem que amar somente o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Você tem que amar todas as pessoas que estão próximas de você. Nós fomos criados para amar. O nosso Deus é amor. Então, que Deus abençoe você, que a partir de hoje você possa refletir sobre isso e procurar investir mais em relacionamentos do que em bens materiais, em dinheiro, em sucesso na sua carreira profissional. Que Deus abençoe vocês. Beijo, amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.